Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 para analisar a boa vitória do Santos sobre o Mirassol neste sábado na Vila Belmiro por 3-1. Um primeiro tempo em que no início o Santos deixou todo mundo empolgado, né? O time apresentou um ótimo futebol e a gente vai fazer uma análise completa do jogo, né? Vitória que encaminha o primeiro lugar do Santos aí no grupo A do Campeonato Paulista. Mas antes os nossos recados: Exatec Informática com a gente, Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77, procure também nas redes sociais. Um abraço para o Rafa, que neste final de semana devolveu, né, o produtor, nosso computador principal aqui do Grupo Canal 10, que estava em upgrade, né, funcionando firme e forte. Aliás, precisou de upgrade ou consertar o seu computador, seu notebook, leva lá para o Rafa dar uma olhada na Exatec Informática. Com a gente também Ótica Gabs, na Avenida Afonso Pena 180, perto do Canal 4 da Praça Palmares, atendimento de segunda a sexta-feira das 9 da manhã às 8 da noite e aos sábados das 10 da manhã às 6 da tarde, nas redes sociais @Ótica Gabs, telefone 13 3327 1557, porque enxergar a vida é uma questão de ótica. E Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, fisioterapia ortopédica, traumas, dor crônica, pré e pós-operatórios, fisioterapia esportiva, reabilitação, prevenção e recovery, Pilates Estúdio, RPG, massoterapia relaxante shiatsu e auriculoterapia, Avenida na Costa 146, sala 403, telefone WhatsApp 13 997040944, procure também nas redes sociais e vá fazer a sua fisioterapia preventiva para o esporte também, hein? Procure lá para você poder iniciar a sua atividade física com uma ampla avaliação aí desta questão, junto com a Dani e com o Peter, tá certo? Bom, vamos falar do jogo do Santos, que pelo menos deixou a gente contente com o resultado, com o placar, mas aquilo que nós cobrávamos lá atrás, que era nenhuma evolução, o Santos não melhorava, nas últimas 3 partidas o time melhorou, né? A gente tem que ser justo. O Santos cresceu no primeiro tempo contra o Palmeiras, no jogo contra o Defensa e Justiça, e acho que nesta partida contra o Mirassol é o tipo de jogo que eu acho que não dá para criticar o treinador, porque, por exemplo, estava 3-0 no primeiro tempo, aí uma bola parada dentro da área, você vai dizer assim, poxa, mas bola parada dentro da área é treino também, né? Sim, mas o nosso goleiro podia ter saído na bola, não saiu, né? E sem querer pegar no pé do Everson, porque depois do segundo tempo ele fez uma defesa importante, também, claro que teve um outro lance lá que ele saiu caçando borboleta, mas ali eu vi mais uma questão pontual, e aí o Mirassol ficou tentando depois muitas bolas paradas, muitas bolas aéreas, mas vi só esse detalhe pontual. E estava 3-0 no primeiro tempo, ficou 3-1 e no segundo tempo o Santos perdeu gols, né? Já tinha perdido nos primeiros 45 minutos, e aí o Soteldo, especialmente, 2 lances em que ele poderia ter ampliado. Aí no final do jogo teve o lance do Caio Jorge principalmente, né? E teve a bola do Sanches, o cabeceio que por um pouquinho estava impedido. Então assim, eu poderia estar aqui hoje falando de uma vitória do Santos por 6-7-1 em cima do Mirassol, né? O Santos controlou os primeiros minutos da partida. O importante é que deu para perceber que o Gesualdo ele está mudando algumas situações. Aquela coisa do Soteldo jogar pela direita já foi consertado, ele atuou pela esquerda. Aí quando o time deu uma desmontada no segundo tempo, ele ficou mais pelo meio. Não gostei muito disso, mas ali o Santos estava tentando controlar o jogo, mas fundamentalmente na hora de construir o resultado, você tinha um lado esquerdo muito forte com o Felipe Jonathan e com o Pituca. Tanto é que foi o Pituca que fez o primeiro gol num passe do Felipe Jonathan, né? Tivemos uma construção de jogada que sobrou depois para o Yuri Alberto fazer o gol. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui, como é bom em 2 jogos seguidos os 2 meninos da Vila marcando. O Caio Jorge e o Yuri Alberto fazendo gols, um na Libertadores, outro no Campeonato Paulista. O Yuri Alberto, por mais que alguns critiquem, ele pode não ser nenhum gênio da bola, mas ele tem
o perfil do centroavante. Ele é alto, ele é forte, para o tamanho dele, até que ele tem uma boa velocidade, ele faz pivô, né? Então é um jogador que a gente não pode desprezar. Muitos criticaram antes do início da partida. Agora precisa ver a questão da renovação do contrato dele, porque ele queria jogar, está jogando, está tendo oportunidade, então seria importante que renovasse o contrato. E o terceiro gol foi o do Sacha, de fora da área, o Sacha que tem se sacrificado pelo esquema. O ano passado ele foi artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, jogando como um 9, né, abastecido pelo Soteldo e pelo Marinho o tempo inteiro, e dessa vez ele tem saído mais da área, ele vem buscar um pouco mais o jogo, ele às vezes faz o lado direito, para que o Yuri Alberto ou o Caio Jorge, quem quer que seja, o Raniel quando joga de centroavante, tenha essa condição de jogar mais próximo dos zagueiros. Então, ofensivamente foi interessante, a entrada do Madison também foi importante, porque o Santos deixou de ser um avião com uma asa só, né? Porque tem o Soteldo na esquerda e um lateral como o Madison descendo bastante pela direita e compondo ali com o Sacha. O Santos teve os dois triângulos, teve a composição com o Sacha e com o Sanches daquele lado. Funcionou durante uma boa parte do jogo. E fica esta opção de você ter um jogador com mais chegada no fundo do que o Pará, por exemplo, que é o titular da equipe. E eu acho que o principal elogio na partida deste sábado é para o Jobson. O Jobson, que muitas vezes foi um terceiro zagueiro, você via claramente ele pegando a bola entre o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez para sair jogando, mas ele fundamentalmente roubou muita bola no meio de campo, ele deu passes cumpridos com qualidade, né? Então ele tomou conta. A gente olhava para o jogo e só dava o Jobson em cima, atrás, né, se movimentando. Ele foi o dono do meio de campo. Então é legal que este jogador que foi desprezado no ano passado, e é bom que se diga isso, porque o trabalho do treinador também é recuperar jogadores. Se o São Paulo teve o mérito, por exemplo, de fazer o Jean Mota jogar no primeiro semestre bem, o Sacha jogar bem no segundo semestre, o Gesualdo tem tido esta condição em relação ao Jobson. Primeiro por acreditar no jogador, pôr para jogar. Claro que está sem o Alisson, né? Que é um jogador que tem uma característica diferente, mas ele poderia optar por um outro atleta, e vem dando essa oportunidade para o Jobson, que, repito, foi pouco utilizado pelo Sampaoli, que queria que ele jogasse aberto pela direita, né? Que ele fizesse o papel do Sanches, e claramente não é a do Jobson. A dele é ficar ali na cabeça da área mesmo e dar qualidade nessa primeira bola, nessa saída de bola da defesa, passando pelo meio de campo, chegando no ataque. Então, acho que o elogio mais merecido desta partida, ao meu ver, é para o Jobson. E aí, como eu disse, no segundo tempo o Santos fez um primeiro tempo excelente, né? Depois fez um segundo tempo regular, mas aí eu acho que entra alguns detalhes, como por exemplo a questão dos gols perdidos, os dois do Soteldo principalmente. Vamos dar um desconto porque o Santos jogou na Argentina uma partida muito forte. Aí teve o detalhe da viagem, né? Você tem a questão do retorno, da recuperação da partida. Nós só tivemos praticamente uma alteração, porque o Jobson, que começou jogando, tinha terminado a partida, né, lá na Argentina, e tivemos o Madison, e o Pará teve que entrar depois porque ele não aguentaria a partida inteira, porque foi o primeiro jogo dele no ano. Então foi uma sequência desgastante. Então o time obviamente já sentiu um pouco. O Sanches talvez tenha sido a maior prova disso, né? Claramente o Sanches deu uma sentida na partida, o próprio Sacha que foi substituído. Enfim, então a gente tem que tirar um pouco pelo fato do Santos ter vindo de uma sequência puxada, por ser o Mirassol, que é um bom time, né? Vamos combinar, o Mirassol não faz a campanha que faz à toa, é uma boa equipe, e o Santos fez com que o Mirassol não visse a cor da bola no primeiro tempo. Então é também um detalhe que a gente tem que lembrar. Então, gols perdidos, o técnico não faz gol, né? A gente falava isso para o São Paulo e tem que falar para o Gesualdo também, né? Tem horas que você cobra do time organização, cobra intensidade, mas quando o cara perde a bola, perde o gol na cara, fica difícil, né? O próprio Yuri Alberto, aquela cabeçada que ele errou no primeiro tempo, né? E o lance do Caio Jorge no final.
Então, dava, como eu disse, para ter sido 7-1 para o Santos, 8-1, 6-1, enfim. Então, a gente tem que dar um desconto no segundo tempo por conta destes detalhes. O time deu uma desorganizada no segundo tempo, como eu disse, né? Se postou defensivamente, tentou jogar no contra-ataque, mas aí você viu umas coisas meio misturadas, o Pituca pela direita, o Soteldo pelo meio, enfim. Mas eu acho até normal diante das circunstâncias e disso que eu expliquei. E aí alguém pode estar aí já me cornetando, reclamando, mas você não queria que o Gesualdo fosse embora? Pois nós infelizmente aqui no Brasil temos uma cultura do imediatismo e eu não sou diferente de muitos. Talvez eu tenha me equivocado na cobrança excessiva lá atrás, alguns dias atrás. Mas isso não quer dizer que o Santos esteja jogando num futebol, ainda um futebol de nível extraordinário, espetacular. O tempo vai dizer, né, se esse Santos vai ser competitivo ao longo de toda a temporada ou não. Mas eu tenho, como eu já disse aqui outras vezes, a humildade de reconhecer que se o Santos melhorar e continuar do jeito que está melhorando, eu vou reconhecer aqui os méritos aí do treinador, seja por suas ideias ou por ter ouvido os jogadores. Eu também não retiro a informação que eu trouxe de que os jogadores emularam o time de 2019, porque é informação, não é palpite, não é chute, são 3 ou 4 fontes diferentes que confirmam a mesma história, e aqui em Santos todo mundo se conhece, é tudo muito perto, né? Claro que publicamente algumas pessoas vão negar, se bobear até os próprios jogadores vão negar, mas enfim, faz parte, né? E tem gente que adora desacreditar aquilo que a gente fala, basta que o jogador diga alguma coisa diferente. Ah, tá vendo, o jogador falou que não. Claro, ele vai dizer que sim, né? Não vai dizer que sim, né? Enfim, tem tanta coisa que a gente sabe dos bastidores da bola e que a gente não pode falar, né? E os jogadores vão negar eternamente certas circunstâncias, mas isso não importa. Se são os jogadores que estão também fazendo neste time de 2020 aquilo que Robinho e Ricardo Oliveira fizeram no time de 2015, né? Os senhores vão de lembrar, não importa, o que importa é que o time cresça, que o time melhore. E eu vou arriscar um pouco mais, não é empolgação não, não é o extremo, não é o 880. Pelo que eu vi do Corinthians nesta rodada, empatando com o Novo Horizontino, pouca coisa que eu vi. Pelo que eu vi do Palmeiras contra a Ferroviária, também do pouco que eu vi. E no geral, o que a gente tem visto do campeonato, o Santos vai classificar em primeiro, a não ser que algo tenebroso ocorra. Vai mandar o primeiro jogo em casa. Aliás, o jogo contra o Santo André mudou para Barueri, uma oportunidade para o torcedor daquela região acompanhar o Santos. E da capital também. Se o Santos passar no grupo em primeiro e decidir em casa contra a Ponte, contra o Água Santa ou contra o Oeste, que são os nossos adversários, o Santos tem tudo para chegar na semifinal e se mantiver essa evolução, mesmo que pequena, jogo a jogo, ele pode chegar numa semifinal e jogar de igual para igual com os adversários que estão aqui, né? A gente não está falando de nenhum time que esteja voando ou sobrando no futebol brasileiro. Casos dos nossos rivais Corinthians, São Paulo e Palmeiras, e até mesmo do Santo André, que era até então o melhor time do campeonato, que neste sábado perdeu para o Oeste em casa, né? Então assim, tem nada de outro mundo não. Dá para a gente sonhar em ganhar o Campeonato Paulista. Aí você vai pensar assim, poxa, mas ganhar o Campeonato Paulista apaga todos os problemas. Não apaga todos os problemas, porque hoje em dia as pessoas elas são mais conscientes, né? O Santos foi campeão paulista e ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores no mesmo ano. Pelo cenário do futebol brasileiro hoje, com toda sinceridade, o Santos ele precisa, se a gente pode sonhar com um título esse ano é o do Campeonato Paulista, os outros vão ser muito mais difíceis, né? A Copa do Brasil, quem sabe, né? A Libertadores, apesar do início promissor, é muito difícil, mas enfim, se continuar crescendo, por que não? Se o time continuar melhorando, por que não? Se chegar um reforço de peso pontual no meio do ano, um jogador que venha para ser a cereja do bolo desta equipe, por que não, né? Então vamos acreditar. E que o Gesualdo, que me pareceu nesta coletiva, eu vi só um trechinho, não consegui ver toda, até porque a gente tinha que vir aqui gravar, muito mais leve, muito mais tranquilo, e se ele está precisando de tranquilidade para trabalhar, vai ter. Ah, mas o Heinz está no mercado, o técnico argentino.
como eu disse no vídeo anterior, mesmo que tivesse, sei lá, não vou falar do Guardiola no mercado, mas estando seja quem for no mercado, não faria o menor sentido agora você trocar o treinador. Mesmo que o Santos tivesse tomado um empate do Mirassol, né, um 3-3, não faria o menor sentido, porque terça-feira tem o jogo da Libertadores. Então é isso, meus caros produtor, tempo 15 minutos. Então é isso, a gente vai curtir o final de semana feliz da vida com a vitória do Santos. Eu até torci para sair mais um golzinho, podia ter saído aquele gol do Caio Jorge, né? A gente torce sempre para os meninos. O Everson foi bater falta, né? Ele talvez se redimir aí de uma outra escorregada como goleiro, se ele fizesse um gol, também ia ser um negócio legal. Se o placar tivesse sido mais elástico, não sei se o Gesualdo não teria dado uma oportunidade para o menino, para o Anderson Ceará, que estava no banco, né, voltando a integrar o profissional depois de uma lesão grave. Poderia ser uma boa oportunidade para esse rapaz. Enfim, eu acho que neste sábado, neste final de semana, a gente tem mais motivos para enaltecer o momento do Santos do que para criticar, do que para cobrar. Tudo tem a sua hora. A crítica, a cobrança tem a sua hora. O apoiar e o parabenizar também. Então eu acho que os jogadores e a comissão técnica merecem os parabéns pela vitória contra o Mirassol. Tem problema ainda? Tem problema ainda, tem coisa para ser corrigida, tem coisa para ser melhorada, mas pelo menos nós já vemos um Santos um pouco diferente daquele que nos tirou do sério há algum tempinho atrás. Tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência, pedindo a você que não é inscrito no canal, por gentileza, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta esse nosso vídeo, deixe aí o seu like, seu joinha no nosso vídeo, tá certo? E a gente vai ficar tranquilo neste domingo, né? Até porque aqui em Santos ainda o clima, apesar da vitória do Santos, é um clima muito triste, né? Nós temos muitas pessoas ainda numa condição bastante difícil no Guarujá, em São Vicente, em Santos as buscas terminaram, um número altíssimo aí de pessoas que perderam a vida por conta das chuvas, até nosso trabalho na TV, até a questão de acompanhar os jogos hoje, eu quase que não consigo ver o jogo por conta do trabalho em relação a essa cobertura. Foi assim também, né, no jogo da Libertadores, e assim será enquanto for necessário para o nosso trabalho como jornalista, né, tanto na rádio, na Santos FM, quanto na TV, para a gente poder informar as pessoas, mostrar o que ocorreu, o que está acontecendo, e lá na frente cobrar as autoridades por uma solução definitiva, especialmente para a questão da moradia, da habitação em locais perigosos, que é um detalhe que a gente sempre tem que falar bastante, porque não se pode admitir as pessoas vivendo em locais onde existe risco à vida delas. Um dia isso vai melhorar, não só aqui na Baixada Santista, mas em todo o Brasil. Tá certo, meus caros? Um pouquinho de alegria para o torcedor do Santos numa semana tão pesada, tão triste para todos nós aqui na Baixada Santista. Tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui. Na segunda-feira a gente volta já no esquema do pré-jogo, né? Pré-jogo para Santos e Delfim pela Copa Libertadores da América, mas antes tem o Esporte em Destaque na manhã, de segunda-feira, 11 da manhã, lá no estúdio digital da Boc News TV, que a gente transmite ao vivo o programa Esporte em Destaque, às 11 da manhã, pelo Facebook, pelo YouTube, com retransmissão pelas ondas do rádio da Nova FM de São Vicente. Tá certo, meus caros? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.